Então a gente vai seguir aqui por esse roteiro, certo? Que basicamente a gente vai falar um pouco de redes neurais. A gente já viu um pouco da visão geral, né, de redes neurais, mas essa rede neural tem uma inspiração biológica, ela seguiu uma história, né, tem toda uma trajetória para o conhecimento das redes neurais. E a gente vai finalizar esse conjunto de vídeos aqui falando sobre o treinamento de um neurônio específico. Então vamos falar de um neurônio artificial e como treinar um neurônio. Aí na sequência eu vou fazer a implementação computacional, mostrar para vocês como é que a gente implementa um neurônio. E aí finalmente a gente vai seguir para as topologias de rede, onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre a rede neural, né? E não de um neurônio só. Então qual é a inspiração biológica aqui para a rede neural? Então se vocês começarem a observar, né, os algoritmos que a gente faz e vai seguir agora, a gente já fez e vai continuar seguindo até o final dessa sequência de vídeos, são algoritmos, são conceitos inspirados biologicamente ou no ser humano, né, que não deixa de ser um processo biológico, ou então em alguma coisa que a gente consegue encontrar na natureza. Então se você parar para pensar, né, redes neurais são inspiradas em neurônios biológicos. A computação evolucionária, que estava lá naquele slide do vídeo passado, ela tem se espelha, né, na evolução biológica. Se você parar para pensar, a lógica fuzzy é inspirada na nossa capacidade de falar, né, de representar o conhecimento na forma de sentenças linguísticas e juntar isso, né, com nossa capacidade de tomar decisões não on-off, né, não levar em consideração o grau de pertinência e inclusive linguisticamente fazer isso, né? Ah, está muito frio, muito quente, pouco frio, pouco quente, não ser radical, digamos, na mudança de algumas decisões, como seriam sistemas especialistas, né, que são apenas baseados no processo de inferência. Então aqui a gente entende que a rede neural, né, está dentro de um contexto de algoritmos inspirados, bioinspirados, né, onde ela foi inspirada no neurônio, e esse neurônio ele tem um formato, né, ele tem um funcionamento. Já que a gente está se inspirando no neurônio real, é interessante que a gente dê uma olhada em como é que é o funcionamento desse neurônio, para também entender por que a gente criou essa estrutura para um neurônio artificial. Então nós temos o neurônio, né, que é basicamente a gente tem uma imagem do neurônio depois que a gente passa por um processo de fotomicrografia, né? E aí nós pegamos essa estrutura aqui e tentamos detalhar, né, como é que é o funcionamento disso. Então esse neurônio ele é uma célula, né? E essa célula vai ter uma membrana celular, vai ter um citoplasma, vai ter um núcleo celular, certo? E aí ela também vai ter um axônio, certo? Vai ter o soma e o dendrito. Então essa foto aqui dá para ver aqui embaixo, né, que ela tem um tamanho, esse neurônio tem um tamanho aí na escala de micrômetros. Então é uma célula bem pequena que junto com outras células, né, do mesmo tipo, vai se esforçar aí para criar o nosso processo de raciocínio. Então os dendritos eles
tem a função de receber os estímulos transmitidos pelos outros neurônios, ou seja, esse neurônio ele se comunica com outros neurônios e recebe essas informações para tomar de decisão, certo? O corpo do neurônio, que a gente chama de soma, ele é responsável por coletar e combinar as informações vindas de outros neurônios. Então é como se aqui nesse soma fosse feito o processamento das informações que são recebidas, né, de outros neurônios. E o axônio ele vai ser responsável por transmitir. Então, em resumo aqui, né, a gente consegue entender que o neurônio ele recebe informações de outros neurônios, ele processa, né, ele combina informações e coleta essas informações e ele envia para outros neurônios de forma a repassar, né, o resultado do processamento dele. Isso vendo também de uma perspectiva computacional, né? Então, se a gente olhar ainda para a biologia, né, o que seria necessário, por exemplo, para a gente conseguir fazer um cérebro que pense igual a um ser humano? Talvez seja algo limitante para a gente. Hoje eu não sei se é possível fazer uma rede neural com a capacidade do cérebro, mas se você pegar um único neurônio, ele é capaz de fazer até 10.000 sinapses. Ou seja, ele pode se conectar até com 10.000 outros neurônios. O cérebro humano ele possui aí cerca de 10 elevado a 11 neurônios. Então você vai botar 10 ali, né, 1 com 11 zeros ali à direita do número 1. E é muito neurônio, né? Tá ali muito acima dos bilhões de neurônios que eu acho que a gente já conseguiu chegar ali a bilhões, na escala de bilhões de neurônios para fazer um processamento, mas ainda demora muito computacionalmente. A gente ainda precisa de muito para conseguir chegar, por exemplo, no nível de um neurônio artificial humano, né, para conseguir fazer um cérebro humano com a rede neural. E esses 10.000 neurônios eles se conectam, chegando aí a 10 elevado a 14 sinapses. Então, tem muitas conexões aí de neurônio com neurônio, e isso aí vai formar uma rede extremamente complexa, que é exatamente isso que a gente está tentando entender para conseguir reproduzir aqui no computador. Então, nós temos esse cérebro, né, que é uma rede de neurônios. Dentro desse neurônio dessa rede de neurônios nós temos um neurônio e ali nós temos as sinapses, né? Então a gente consegue ir detalhando a nossa estrutura cerebral, neuronal, para que a gente consiga utilizar isso como base para formar os nossos neurônios artificiais, que vai ser a sequência, né? E entender como é que esse processamento chega a um nível de, por exemplo, representar algo tão complexo quanto um sistema de tomada de decisões, uma conversa. Para a gente é simples a gente conversar um com o outro, mas é bem difícil você conseguir fazer um bot, por exemplo, que você tem hoje em dia, passar no teste de Turing. Para passar no teste de Turing, a outra pessoa tem que chegar à conclusão de que ele está conversando com um ser humano e não com um computador, né? Então tem essa limitação. Então, para a gente seguir aqui, né, e fechar a nossa inspiração biológica, a gente pode fazer uma comparação entre o cérebro hoje e o computador, o que a gente consegue fazer e como a gente vai utilizar isso. Se você pegar aqui o cérebro, né, ele é orgânico, ou seja, é feito de carbono e hidrogênio. O computador é metal e plástico. Enfim, tem os semicondutores e tudo mais, mas enfim, a gente, por causa disso, né, por causa
do material, da maneira como a gente usa esse material e tudo mais, a gente tem diferenças em vários pontos aqui. Por exemplo, o cérebro, ele toma as decisões na ordem de milissegundos. O computador poderia tomar em nanosegundos, até porque isso é programável. A gente pode pensar que o computador ele pode tomar decisões simples rapidamente, sem passar por uma rede inteira complexa. E o cérebro não. Você tem que sempre usar o seu cérebro para tomar decisões com o cérebro, né? Então você vai ter que seguir a estrutura dele, por isso que a tomada de decisões ela normalmente segue mais lenta. O cérebro ele processa várias informações ao mesmo tempo. Tem uma região que está só lendo as informações que saem do seu olho, por exemplo. Você está movimentando, pulsando o coração, controlando a temperatura do corpo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso aí tudo é controlado em boa parte pelo cérebro, né? E aí o computador a gente pode ter processamento paralelo e sequencial, mas majoritariamente a gente ainda usa o sequencial porque é mais fácil de programar, né? A não ser que o algoritmo diga, não, eu estou usando um algoritmo paralelo. Então a gente tem aí, usa placa de vídeo e computadores com vários núcleos, né, de processamento lá no processador principal. A gente pode delegar um pouco essa atividade, mas não é como se fosse o cérebro, né? O cérebro, praticamente tudo pode correr em paralelo ali naquela quantidade que a gente tem de sinapses, né? 10.000 sinapses. Então, se saiu daquele neurônio, foi para as 10.000, estou processando as 10.000 em paralelo ali. O cérebro ele tem um armazenamento, assim como o do computador. Porém, no computador, a gente armazena exatamente aquela informação. O cérebro ele é um sistema que ele é feito para aprender, para se adaptar, para processar. Então ele até armazena as informações de maneira precisa, se ele for trabalhado dessa maneira. Mas a ideia do cérebro é que ele consiga juntar essas informações para fazer um processamento. Então acaba que a memória ela fica se adaptando também, assim como a tomar decisões e tudo mais, para que você tenha melhor eficiência, represente mais a informação e, enfim, ao longo do tempo você pode ter sim uma memória diferente do acontecimento real, por exemplo. Então o cérebro ele controla, né, de forma distribuída, enquanto o computador normalmente centraliza tudo em um processador. O número de elementos que a gente processa no cérebro vai até 2 elevado a 14 elementos a processar, né? O que é muito, muito maior do que a capacidade aí do cérebro. Obviamente isso vai mudando conforme o tempo, né? Cada 2 anos a gente tem aí um grande incremento de processamento nos computadores, resultado lá da lei de Moore. Que aí a gente começa a ter alguma dificuldade em seguir a lei de Moore, mas pelo menos ali até a escala do cérebro talvez seja possível ainda para a gente. O cérebro ele é muito mais eficiente computacionalmente do que um computador. O computador gasta mais energia do que o cérebro, por exemplo. Então, isso é outra coisa que a gente consegue se inspirar, né, no cérebro humano para poder fazer com que a gente gaste menos energia para fazer o que for necessário. E aí o cérebro ele consegue se ligar aí até 10.000, né, cada neurônio com 10.000 outros neurônios. E o computador é mais limitado, né? A gente até consegue fazer isso na placa de vídeo hoje em dia. Então esse número pode ser maior aí do que 10, porque a cada ano vai mudando isso, né? Mas a gente ainda tem uma limitação grande em relação a isso, né? Para poder combinar um sistema com outro, a gente ainda tem
limitação no nosso sistema de processamento. Então, basicamente é isso em relação à inspiração biológica, né? A gente tem um detalhamento aí um pouco maior do cérebro, neurônio, como é que esse neurônio é formado, e fazemos aqui algumas comparações entre o cérebro e o computador, mas de uma maneira geral, esse estudo do cérebro é para a gente conseguir entender o que a gente é capaz de fazer ainda e quais são os desafios que a gente tem e pode ter para conseguir representar aí o cérebro dentro do computador. Então eu vou pausar aqui o vídeo, né? Vou seguir para um próximo vídeo para que a sequência de vídeo não fique muito grande. E aí na sequência a gente vai falar um pouco do histórico, até desde essa inspiração biológica, né, que a gente entende a ideia do neurônio e como ele se encaixa no contexto de redes neurais, até o ponto onde a gente está mais próximo de hoje. Qual é o estado da arte, como é que a gente está pensando hoje em dia, onde é que qual é a sequência, né, o futuro para a rede neural. Então fica aí para o próximo vídeo.